toma conta da sua vida. Você trabalha sábado, domingo sem ganhar nada. Pra você ter ideia como é que a gente viveu a faculdade. Dormia lá dentro, virava à noite. Que doideira. E eu já vi muito negócio interessante, muita gente extremamente competente quebrar, porque não entende o significado simples disso. Gente, vocês que estão em casa e querem aprender, uma das primeiras coisas que vocês têm que aprender é fluxo de caixa. Sim. O equilíbrio é muito difícil. Muitas vezes você vai atrás do equilíbrio, você vai frustrar. Empreendedorismo não é só CNPJ, é CPF também. Sim. Você empreende sendo funcionário. A partir disso, nós desenvolvemos uma disciplina de fluxo de caixa brutal. Nos momentos de crise, você tem que apegar com os seus valores. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso querido podcast Eu Empreendedor. Para você que está empreendendo, que tem ali 1, 2, 3 pessoas na equipe e quer chegar, até umas 30 pessoas, quer dar esse próximo passo, não perca esse episódio, porque hoje nós vamos conversar com o Aender da Cote Engenharia e ele vai compartilhar com a gente muitos insights sobre como você pode empreender melhor, ser mais profissional, técnicas, livros, insights para você buscar conhecimento e conseguir dar esse próximo passo. Eu gostaria de agradecer você, Aender, por estar aqui no nosso podcast. Muito obrigado. E, fica à vontade, fala um pouquinho sobre a Cote, sobre quem vocês atendem, os serviços que vocês prestam e como que toda essa turma que está aqui nos assistindo também pode chegar até vocês. Então, muito obrigado. Primeiro, uma boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o podcast. Eu adoro assistir podcast pessoalmente, Eu adoro principalmente economia, administração, macroeconomia, eu amo geopolítica. Legal. Então, assim, sou um consumidor voraz de podcast, então estou com muito prazer aqui. Eu sou, primeiro de mim, eu sou técnico mecânico, formado Cefet. Depois eu fiz engenharia mecânica aeronáutica, quando os cursos permitiam na UFMG você fazendo juntos, aí os cursos se separaram. Depois eu fiz o MBA na FGV e depois eu fiz mestrado em risco na UFMG também. E grava bem bastante esse nome na UFMG, essa passagem na graduação, que eu vou tentar contar uma história, assim, de como é que acontece a Cote, como é que é o meu caminho de empreendedorismo, Se você pegar o símbolo da Cote aqui, você pode falar de dinamismo, você pode falar de várias coisas, de equilíbrio, e eu vou tentar utilizar ele para contar a história da Cote, São dois caminhos que se juntam, que se encontram e vão à frente. Quem funda a Cote é o professor Igor Kochergenko, em 1993. Se eu me emocionar de falar dele, você me puxa a orelha. Se eu falar um engenheirês muito profundo, você me puxa a orelha também. Fica à vontade. Hoje a empresa, nós atendemos, já atendemos 17 países. Nós temos mais de 150 clientes, nós já trabalhamos em mais de 3 mil ativos de clientes, mas a gente deu muita sorte porque a gente tem um cordão umbilical, a gente tem uma raiz muito forte. Essa raiz vem do professor Igor Kochergenko, que Deus o tenha em bom lugar. O professor, ele foi formado em matemática pelo ITA e também fez engenharia, fez mestrado na COP, na UFRJ, e a ferramenta principal que a gente trabalha hoje, em 2025, ele fundou a cadeira nos anos 60, 70, no Instituto Militar de Engenharia. Ele começou a fazer os cálculos que nós hoje utilizamos, supercomputadores na Cote, computadores potentes, ele fazia com aqueles supercomputadores no tamanho de um prédio, na CDB do Rio, com cartão, aquela coisa. O professor era um homem extremamente culto, estava até os 86, 87 anos, quando ele faleceu em 2021, fazendo pesquisa, publicando, completamente lúcido. Em 1993, ele funda a Cote, ele se aposenta numa empresa de engenharia na época que era lendária, internacional, e ele se aposenta e ele gostaria de continuar trabalhando. Alguns clientes
que são clientes nossos até hoje, que gostavam do trabalho dele, também incentivaram ele a abrir a COT, a Kochergienko Engenharia Limitada, que é a nossa razão social. Kochergienko, do sobrenome ucraniano dele. E aí ele começou a abrir a empresa, ele trabalhava com os filhos dele, e aí, infelizmente, esses 2 filhos pegaram doença e vieram a falecer. E daí que vem uma energia muito grande, né? Eu sou pai hoje, a pessoa que perde, nem imagino que eu perder um filho, ele perdeu 2 dos 2 filhos, e os 2 filhos faleceram, e mesmo assim ele foi em frente. Em 93 ele vai trabalhando, a empresa está de pequeno porte, mas a empresa tinha um arcabouço técnico brutal, brutal. Esse arcabouço técnico, ele atende que tipo de segmento? A pergunta é muito boa. Inicialmente com ele, atendia só mineração. Mineração. A mineração. Entendi. A engenharia para a parte de mineração. Sim, inicialmente. Eu vou tentar ser didático. O grande business da COT é a integridade estrutural. Integridade estrutural. O que é integridade estrutural? Vamos dar o exemplo, por exemplo, desse prédio aqui. Ok. O que nós podemos... Imagine, eu vou fazer uma comparação do equipamento do meu cliente. Nós trabalhamos com pontes, nós trabalhamos com galpões, carregadores de navio. Os carregadores são equipamentos de dezenas de milhões de dólares. Equipamentos grandes, tem transportadores na faixa de quilômetros, né? De 5, 6, 7 quilômetros. Então são equipamentos de grande porte. Mas vamos tentar, para facilitar o pessoal lá de casa, uma comparação. Então, por exemplo, você precisa de fazer um prédio. Você quer calcular esse prédio, você precisa de alguém para calcular esse prédio. Nós calculamos. Nós verificamos de acordo com o seu solo, qual a fundação que você vai fazer. Eu quero metálica, o prédio de estrutura metálica, nós te apoiamos. Eu quero de concreto, nós te apoiamos. Beleza. Entendi. Digamos que se você não tenha feito o prédio com a gente, o cálculo desse prédio com a gente, e infelizmente, como você não fez com a gente, esse prédio vai apresentar problemas. Então nós podemos inspecionar o seu prédio. Nós podemos... você liga para mim, olha, Ender, estou com um problema aqui, assim, vou lá e inspeciono. E como corpo humano, eu posso fazer inspeção visual, eu posso usar um ultrassom, igual é feito no corpo humano, eu posso usar uma série de equipamentos, eu posso usar drone, eu posso usar uma série de ensaios para poder fazer o diagnóstico daquele prédio seu. Perfeito. E assim eu faço para os meus clientes também. E aí, por exemplo, aí você virou, não, beleza, você já diagnosticou qual é o problema. O que eu vou fazer? Nós entregamos a ação também para você. Você vai fazer um reforço assim, assim, assim. Entendi. A recomendação que tem que fazer para corrigir caso tenha algum problema. Entendi. Então, outros exemplos, né? Eu preciso fazer uma festa nesse prédio aqui e a prefeitura mandou eu monitorar as vibrações. Nós já fizemos esse estádio aqui recentemente. Aí a gente chega, monitora o prédio para você. E fazemos o laudo. Muito interessante, porque para nós, né, como usuários, ou né, clientes, ou pessoa que vai numa festa, como esse exemplo que você trouxe, isso passa totalmente despercebido, né? Show, por exemplo, shows em estádios, questões de acústica. Então, assim, eu vou fazer uma planta industrial. Vou fazer uma planta industrial. Qual que vai ser a produção? Eu quero melhorar meu processo. A gente faz essa simulação. Então, vem do professor essa carga matemática para nós fazermos essas simulações da realidade. Perfeito. O modelo que você tem matemático tenta espelhar a realidade e em cima disso você agir. Você quer fazer uma ampliação no seu prédio. O que eu preciso para fazer? Vamos pensar no estádio. Eu quero aumentar a capacidade do estádio. Você coloca um escoramento aqui, um escoramento ali. Não é só sair fazendo e trazer isso, né? Porque isso vai dar problema, né? Acidente. Beleza, e quando dá problema, nós também fazemos investigação. Entendi.
Entendi. Então, para quem está aqui nos ouvindo, então se você tem alguma construção, alguma coisa estrutural que você precise de auxílio, precise de uma ajuda, né, um conhecimento técnico para você poder evoluir nisso e depois contratar os profissionais, né, para evoluir todo esse processo, a Cote é uma empresa muito boa para isso. Inclusive, para depois, quando já está feito, também fazer uma investigação, fazer uma análise e caso tenha algum acidente, algo que tenha acontecido ali, uma falha estrutural, também o processo de investigação é junto com a Cote. Muito legal mesmo. Importante dizer que não atuamos nesse mercado residencial. Uhum. Residencial não. Não, nós atuamos B2B, né? Para empresas. Na parte industrial. Aí, hoje, respondendo a sua pergunta lá de trás, sobre qual mercado que atuava quando o professor estava, né? Aí é o mercado de mineração. Hoje nós estamos em mineração, na siderurgia, na ferrovia. Metroviário, portuário, celulose, logística, já estou começando a mexer em óleo e gás também. Então, aumentou bastante. Hoje vocês são em quantas pessoas? 160. 160 pessoas lá na Cote. Legal. E como que você ainda entrou nesse processo? É aí que eu vou chegar. O professor fundou em 93, então nós estamos fazendo o primeiro lado aqui, né? Então, chega em 93, ele funda a empresa, a empresa é de pequeno porte, depois que acontece essa tragédia dele, ele toca a empresa, mas a empresa ainda de pequeno porte, mas ela tem, como eu te disse, um arcabouço técnico grande. Nós temos uma biblioteca até hoje aqui, nós estamos perto da sede da empresa aqui na Levindo Lopes. Nós temos por volta de 4 mil, 5 mil livros, alguns da época dele, na maioria da época dele. Em várias línguas, né? Desde russo, espanhol, todas as línguas que você pensar. E ele era poliglota, né? Isso facilitava bastante a interpretação dele. E, então, isso em alemão, francês, várias linguagens. A gente compra muito livro até hoje, essa biblioteca é muito importante pra gente. E aí, quando chega ali 2004 para 2005, na época a empresa tinha por falta de 4 ou 5 clientes só, mas clientes grande porte, empresa listada de bolsa, os clientes começam a motivá-lo, né? E ele tinha essa motivação interna também, foi uma conjuminância de passar esse legado para frente. Passar esse legado para frente. Ele não tinha os filhos e na época tem 2 pessoas que são sócios hoje que trabalharam com ele de estagiário. Nessa época, chega 2006, aí ele me convida. É interessante te falar que eu devo ser o 6º, 7º, 8º que ele convidou. E eu acertei, assim, rapidamente. E aí a outra perna do empreendedorismo que vem essa parte do professor, né, que nosso cordão umbilical, que trouxe até 2006. Como te falei, estudei no FMG, se você guardar esse nome. Quando chega ali em 99, eu vou fazer o curso de engenharia. Turma 99-2, quem fez o FMG sabe que é o 2º semestre. Vou na segunda entrada, eu fiquei por poucos pontos e fiquei na época muito revoltado. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu dei muita sorte na minha vida, muita sorte. E aí eu encontrei com uma turma espetacular. Aí quando chega lá, ali no primeiro, eu tinha dentro ali uma sede muito grande de alguma forma empreender na faculdade. Era uma época difícil. Eu tinha tentado começar o curso na PUC, sair da PUC porque eu não dei conta de pagar. Nunca tinha feito vestibular na UFMG porque eu não conseguia trabalhar na UFMG, que o curso era de urna. E aí, ali em 98, eu vou fazer vestibular, vou fazer uma aposta de alto risco aqui. Eu nunca fiz vestibular na UFMG, vou tentar sem cursinho, sem nada. Deu certo. Aí entrei nessa segunda entrada, estudando sozinho, poucos pontos, foi a melhor coisa que aconteceu. Caí numa turma espetacular. Que legal. Somos amigos até hoje. Dessa turma aí, são esses 2 sócios que foram trabalhar comigo. Legal. Uma curiosidade para compartilhar também contigo. Hoje, os meus sócios que eu tenho na Yukondo,
os 3, nós estudamos junto. Nós somos em 4. Legal demais. Nós 4, a gente Isso se formou. Mesma turma, a gente se formou junto e daí depois a gente... É muito legal. É louco porque... Amizade feita na dor. Feita na dor, exatamente. E ó, tem muita gente que hoje pega e fala assim, cara, não faça faculdade, até desincentivando, né, em algum momento, não faça faculdade, porque isso não vai servir pra nada. Ou não faça... Puxa vida, eu olho assim, eu falo, puxa, beleza, ok. Né? O conhecimento hoje a gente busca de várias formas, fato, e a gente tem que potencializar isso. O conhecimento acadêmico, eu vejo que ele vai muito além do conhecimento, ele vai do network. Olha só você contando essa história, graças a isso que, né, você conseguiu conhecer boas pessoas, conseguiu, né, ter essa trajetória na COT, trazendo, né, pro meu caso a mesma coisa. Então a universidade, a faculdade, o mundo acadêmico, o meu olhar para ele não é necessariamente para você aprender somente o técnico que está ali, né? Mas é para você ampliar, é para você conectar, é para você conhecer novas coisas e dali você aproveitar tudo isso para, né, para empreender ou para, enfim, né, para atuar. Muito mais do que isso. Nessa parte tem um capítulo muito especial. Muito louco. Muito especial, que é o seguinte. Existem alguns projetos na Faculdade de Engenharia Mecânica não, né, que é mais amplo hoje, que são os projetos da SAE. Como que é? Da SAE, Sociedade dos Engenheiros Automotivos, depois fala a Sociedade de Engenheiros da Mobilidade, mas a Sociedade Americana de Engenheiros Automotivos. E aí eles criaram uma competição nos Estados Unidos, chamava Mini Baja, depois agora virou Baja, inclusive depois a gente foi até juiz da competição, que você tinha que projetar um carro e competir com as faculdades do Brasil inteiro. E aí o seguinte, você tem que projetar o carro do zero, calcular o carro, montar o carro, testar e ir lá competir. E aí você vai competir com todas as faculdades do país. E a corrida de 4 horas no barro. No primeiro ano que eu fui em Interlagos, atrás do S do Senna, uma pista de cross. Atrás do S do Senna, coisa que marcou demais ver um carro que eu trabalhei descendo no S do Senna, até arrepio de lembrar. E aí eu entrei na pré-equipe em 2000, e aí na equipe eu comecei a trabalhar. O capitão da equipe, né, que era o líder da equipe, é meu sócio. Aí meu sócio hoje, aí eu sucedi com 6 meses, ele foi para um outro projeto lá dentro. Aí eu fiz a equipe me elegeu. Me elegeu, foi uma aclamação. Com 6 meses eu comecei a trabalhar. Trabalhei nesse projeto 3 anos. Eu lembro desses dois sócios que trabalhavam com o professor Igor. Eu lembro do dia que eu recrutei-os. Especialmente o Frederico, né? O Frederico, eu cheguei com a memória de um cálculo de elementos finitos, que a gente trabalha hoje, né? Cálculo do carro, mostrei para ele no estacionamento ali, quem conhece o FMG do ISEX, ele apaixonou com o cálculo. Isso era por volta de 2001, a gente está junto até hoje. Que legal. Olha só, esse aí foi o recrutamento e seleção com um teste. Ele se apaixonou na prática. E é um projeto espetacular e ele, você vira um Smiggle, né? Ele toma conta da sua vida, você só fala sobre carro. Esse sócio hoje, ele estava até o final de semana, ganhou a Mitsubishi Cup. Competiu o Rally dos Sertões. Eu depois que casei tive que abandonar esse lado. Troquei por outros, né, na negociação, uma venda, né? Nós vamos chegar nas vendas já. E aí, naquele projeto, tanto o Bruno quanto o Frederico, que são os sócios nossos que estão até hoje, que trabalharam com o professor Igor, eles trabalharam comigo lá no Baja. O Frederico me sucedeu como capitão. Legal. Aí fizemos 2 equipes, né? E tem um outro amigo nosso, o Mário, que é amigo nosso até hoje também, só que trabalha na indústria aeronáutica. E aí, aquilo toma conta da sua vida. Você trabalha sábado, domingo, sem ganhar nada. Pra você ter ideia, no meu casamento foram os faxineiros, as faxineiras da UFMG, foram os porteiros. Pra você ter ideia como é que a gente viveu a faculdade.
dormia lá dentro, virava noite, Que doideira. Que carnaval. legal. É porque o negócio é envolvente, né? É envolvente. Você vê o carro andar a primeira vez, é uma experiência fantástica. Uma experiência fantástica. Que legal. Aí a gente vai evoluindo no curso, trabalhamos também em outros projetos, implantamos o laboratório de motores na UFMG lá. Não implantamos, perdão, fizemos o projeto do laboratório, eu e o Bruno Brandt, que é esse outro, e aí no meio disso vocês vão trabalhar com o professor Kotiejenko. Eu continuei no Baja, continuei trabalhando um pouco também no laboratório. Lá eu encontro um segundo pai, eu aprendi a empreender um pouco com meu pai, que é caminhoneiro, um pouco não bastante. Caminhoneiro nos anos 80 no Brasil era um desafio louco. Segundo, tem um professor Ramon Molina Vale, que se aposentou agora, e o terceiro, o professor Igor. A gente forma, eu e o Frederico vamos para a Embraer, que é uma empresa assim, de destaque, né, do orgulho nacional, e nós vamos trabalhar com cálculo. O Fred foi trabalhar com trem de pouso, e eu fui calcular cargas de fadiga, de asa, de fuselagem. Aviões que você voa provavelmente... Tem cálculo teu lá. Tem cálculo meu, tem cálculo de um monte de amigos meus. E a Embraer era o seguinte, né? Na época que eu trabalhava, a unidade que eu trabalhava era por volta, se eu não me engano, lá se vão 18 anos, né? Tinha 17 mil pessoas, 4 mil engenheiros. Um negócio gigante. E aí uma coisa muito importante. Lá também, eu vi uma pessoa que é amiga minha, até hoje, vimos um determinado processo de engenharia, e esse processo era passível de melhorias. Aí nós começamos a desenvolver, e aí começamos a desenvolver bem no início, e quando eu estou começando a desenvolver, isso é 2005, 2006, 2004, 2006, por aí, o professor Igor escolhe o Bruno Brandt e o Frederico para entrarem como sócios dele. Que legal. E aí, a época que a empresa está aqui na Floresta, a empresa está menor, como te falei, 5 clientes, mas bons clientes, e com esse arcabouço, tinha uma ferramenta matemática, um software que ele começou a desenvolver muitos anos, desde os anos 80, 90, tinha muitos relatórios que ele fez, tinha documentação. Se eu for lá na empresa, lá vai ser um prazer te receber. Você vai ver o tanto de documentação que a gente tem do passado, de projetos, e ele era o maior engenheiro que eu já trabalhei. Ele era totalmente fora da curva. Ele era uma gota de Deus. Ele era uma gota de Deus. Hoje, ele tinha toda a experiência, né? Hoje, nós, na nossa diretoria, temos gotas de Deus também, caras muito talentosos, que eu tenho o prazer de trabalhar. E aí ele convida o Bruno e o Frederico, que são amigos meus. Eu trabalhava no mesmo setor como o Frederico mexendo no trem de pouso. E eu botei a maior pilha pro Frederico vir. Vem, porque eu queria imprimir. Você quer para os seus amigos o melhor. Sim. Que você quer para você. Frederico viria, aí ele teve um problema pessoal, e não pôde assumir. E aí eu fiquei super chateado. Nós estamos conversando no domingo à tarde em São José dos Campos. Eu estava fazendo as disciplinas isoladas do ITA. Uma disciplina isolada do ITA na época, para fazer mestrado depois, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica. E aí o Frederico virou e tá falando coisa e tal. Eu falei, tô chateado. Aí virou e falou assim: eu tô pensando em te indicar. Você quer ir? Eu ia casar em 1 mês e meio. Minha esposa tinha pedido de demissão do trabalho dela. Estava preparando a mudança, eu estava olhando apartamento. Foi 30 segundos para responder. Tem umas doideiras que a gente faz. Que coisa. Foi 30 segundos para responder. Que coisa. Isso é 2006. E aí, então, a empresa
Nessa época ela também ela ainda era uma empresa de pequeno porte, Isso. né? E aí... Como você falou, o público, né, de empreendedor, tá naquele começo. Isso, nesse começo. E aí... De 93 a 2006, ela vai pequena. Ali, O professor tinha uma peculiaridade muito interessante. O professor não gostava de serviço fácil. Aham. Chegava algum serviço fácil de cliente, ele dispensava. Aham. Que Manda para fulano de tal, que fulano de tal faz para você. Ele só gostava de coisa difícil. Aham. É tanto que a gente tem uma imagem muito forte com nossos clientes, que nós somos os nerds da COT. Aham. Muitas vezes, e quando tem algum problema sob o ponto de vista estrutural grave, muita coisa assim de repercussão nacional que a gente já atuou, já aconteceu, o Bruno, o Fred recebeu um telefonema. Agora, em 36, 48 horas, a gente estava do outro lado do oceano para investigar alguma coisa. O que estava acontecendo com algum ativo de grande relevância de algum cliente nosso. Que legal, caramba. E nesse processo ali, né, que daí vocês começaram ainda uma empresa de pequeno porte, com ali 5, 6 pessoas. Quais foram os principais desafios que vocês tiveram, mas principalmente o que para vocês fez aquela mudança de chave, sabe? Que vocês olharam e falaram, puxa, a gente tinha, por exemplo, né? A gente tinha problema com recrutamento e seleção por causa disso. E a melhor coisa que fizemos foi, sabe? Como que você, nessa época, quais eram os principais problemas que vocês enfrentaram? Não, então, uma pergunta sua é muito boa. E aí um problema grande de quando você está começando a empreender, eu coloco assim até com algumas lições, né, que a gente precisa. Como eu era um cara que calculava asa e fuselagem e peças, componentes aerodinâmicos, a ideia era eu vim trabalhar na parte técnica. E no começo eu trabalhei na parte técnica. Quando eu cheguei e vi o potencial que a empresa tinha, que diamante bruto na mão, e vi que o professor e o Bruno Brant eram os mais técnicos, e precisava ali de um dos sócios abraçar o lado administrativo e comercial, aquilo acabou caindo no meu colo. Eu procurei um pouco para desenvolver, eu virei, precisa desenvolver essa parte. Nós precisamos... Administrativo e comercial. Administrativo e comercial. E daí vem uma primeira lição. A primeira lição que é de empreendedorismo, que é mortal. É mortal na maioria dos negócios. Chama fluxo de caixa. Eu formei com 89 quilos. Vou para Embraer. Parei aquela vida louca de minibaja, estudando. Em 1 ano e meio, 2 anos, eu pulo de 89 quilos para 118. O pessoal de casa, eu tenho 1,91 m. Eu pulo de 89 para 118. Quando eu chego na COT, recém-casado, e aí eu analiso os contratos, eu começo a mexer na parte técnica, e aí eu começo a ver que, por exemplo, tem serviços nossos que você... Principalmente na época, hoje isso melhorou bastante, que você tinha 90, 100 dias para fazer. Então, 90, 100 dias você pagava, aí o cliente aprovava, para depois 30, 60 dias você receber. Nossa. Então, o ciclo de caixa seu é brutal. Tem que adiantar ali o dinheiro. E é uma coisa que a maioria do pessoal de casa, quando está começando a empreender, não pensa. Gente, vocês que estão em casa e querem empreender, uma das primeiras coisas que vocês têm que aprender é fluxo de caixa. Sim. É olhar para daqui em dezembro, meu negócio está aqui, eu vou fazer uma previsão de quanto vocês vão receber e vão gastar. Às vezes, e eu já vi muito negócio interessante, muita gente extremamente competente quebrar porque não entende o significado simples disso. E assim... Um grande desafio que a gente teve no começo foi desenvolver a parte comercial e a parte de gestão. E por quê?
que a parte comercial, Porque ela... nós três éramos extremamente tecnicistas. Entendi. É aí que tá. Sabe o que eu... Tecnicistas. O negócio nosso era calcular, era projetar, era... Então, assim, eu desenvolvi esse perfil. Sabe o que eu vejo, Ender? Eu gostava de calcular. Gostava de liderar? Vinha de liderar? Sim. Mas o meu negócio era calcular. Sabe o que eu vejo, Ender? Que assim, ó, que a boa parte das empresas, né, os empreendedores e empreendedoras no Brasil, eles começam a empreender normalmente, falando, né, desses pequenos negócios, normalmente porque a pessoa ela sabe fazer alguma coisa. Vou dar um exemplo bem básico aqui. Às vezes a pessoa ela vai lá e ela tem uma aptidão, ela gosta, talvez está no coração dela, ela fazer confeitos, confeitaria, né? Toda essa parte. E aí ela começa a fazer confeitos, começa a fazer, né, doces, salgados e tal, e ela começa a vender isso. Então, tecnicamente, ela sabe fazer. Tecnicamente, ela coloca a mão na massa. Tecnicamente, ela entende tudo isso, né? Então ela começa a empresa por esse processo técnico que ela conhece. Mas aí o que falta? Falta esse outro lado que você comentou, que é o comercial, que é o de gestão. E aí, por outro lado, às vezes acontece, e aí falta uma perna, né? Falta ali um pessoal. Aí, às vezes, acontece do outro lado também. Às vezes, a pessoa, talvez você tenha tido um pessoal assim na faculdade, que é o comercialzão, né? Que é o cara que só, tipo, é o Miguel, né? Ele vende, ele tal, não sabe fazer um cálculo. Vende avião pegando fogo. O cara é o melhor vendedor, cara, ele faz tudo que tem que fazer, mas não sabe fazer nada técnico, né? E aí, quando essa pessoa abre a empresa, às vezes ela consegue até vender, desenrola uns contratos, mas não entrega. Aí é o oposto, né? É a outra perna que falta. Então a empresa é a gente conseguir complementar tudo isso, né? Conseguir encontrar esses buracos e desenvolver, trazer pessoas, né? Se aprimorar. E assim, o serviço, a questão hoje, no setor comercial que a gente tem hoje, já evoluído, desenvolvido por um outro sócio também, que foi inclusive estagiário nosso, que é o Vitor Seabra. Que é um profissional espetacular. Assim, dos 8 sócios, 6 foram estagiários. 6 foram estagiários. Vocês são em 8 sócios, 6 foram estagiários. Que legal. 6 foram estagiários. Que legal. Eu mais um que não fomos. Então, assim, eu fui esse acidente, né? Então, quando eu te falei que eu dei muita sorte, no começo eu dei sorte demais. Muita sorte. Eu era 7º, 8º, né? E aí, nós estamos ali em 2006, tem um desafio brutal de gestão, e eu ainda mexi um pouco a parte técnica, verificava relatório, e aos poucos eu vou abandonando a parte técnica para dedicar. Então eu era administrativo comercial, e cada vez mais o Bruno e o professor cuidando da parte técnica. Com um ano eu gostei muito de comercial. E aí eu alavanquei as vendas. E assim, a gente teve uma dificuldade grande de fluxo de caixa no começo por causa dessa cadência. Dos 118 quilos que eu te falei, em 4, 5 meses eu caí para 100. Nossa! De tanto que eu trabalhei essa época. E uma outra lição de empreendedorismo o equilíbrio é muito difícil. Muitas vezes você vai atrás do equilíbrio, você vai frustrar. Se você quer empreender CNPJ, e muitas vezes até como empreendedorismo não é só CNPJ, é CPF também. Sim. Você empreende sendo funcionário. Muitas vezes para empreender você tem que sacrificar. Você vai ter que conciliar. Uma coisa muito importante para o empreendedor é você, por exemplo, no meu caso, eu tenho minha esposa, um beijo grande para ela. Eu tenho esposa, eu tenho amigos, eu tenho minha família que compraram meu projeto. A minha esposa entendeu desde o início que eu iria me sacrificar bastante para a gente ter uma coisa melhor lá na frente. E ela comprou essa sonho. Eu vi também muita gente quebrando, porque a primeira venda que ele tinha que fazer, era vender para a esposa, para o marido, que ela teria que sacrificar um tempo. Você não vai ter que... Uma hora você vai dar atenção, você vai fazer concessões. Uma hora eu vou estar dando atenção para minha família, para minha esposa.
Outra hora eu vou ter que dar atenção para meus amigos. Você vai fazendo concessões daquilo ali. Se você procurar o equilíbrio, você vai querer fazer um malabarismo que você não dá conta de fazer e no final você vai se frustrar. E isso, fazer esse combinado, estar acordado, ter a maturidade, né, de conseguir conciliar e organizar isso com a família, é libertador isso, né? Libertador. Porque senão, como você falou, às vezes você tem que ficar tentando fazer malabarismos ou você se frustra porque você olha e fala que, puxa, eu deveria estar fazendo outra coisa, né? Para mim, o equilíbrio, para mim, né, uma definição que eu tenho pessoal é eu estar feliz com aquilo que eu estou fazendo sem a preocupação que eu deveria estar fazendo outra coisa. Então, se eu tô no trabalho, né, tô aqui, por exemplo, hoje contigo no podcast e a minha mentalidade, o meu coração, ele fala, putz, eu deveria estar com a minha esposa ou com a minha família, então não tá equilibrado. Tem alguma coisa que tá errado. Tem que arrumar isso, sabe? Tem que consertar isso. E a mesma coisa, se eu tô em casa e eu falo, puxa, eu deveria estar trabalhando, eu deveria estar fazendo... Não tá equilibrado, tem alguma coisa que tá errado. Então, estar consciente dessas concessões, né, como você falou, e estar em paz com elas e combinado com elas, nossa, isso daí é paz de espírito, é demais. Empreendedores têm que fazer isso. Senão... Isso ajuda muito empreendedor a quebrar. Então, por exemplo, o meu filho comprou esse projeto. Meu filho de 13 anos comprou esse projeto. Ele sabe o que eu estou fazendo. Minha esposa, 18 anos de empresa, nunca ligou para mim e falou assim, tá tarde, vem para casa. Nunca ligou. Então, assim, um sacrifício grande que ela faz, mas em prol de um bem maior. Que legal. Em prol da educação melhor para o meu filho. Legal. E aí a gente está em 2006, eu estou fazendo uma linha do tempo aqui, como eu falei, como você inicialmente, 18 anos, a gente condensar aqui, a gente tem... Vou tentar ao máximo. E aí, vendo demais, preciso entregar, aí eu ligo pro Frederico. Frederico, o cavalo tá passando selado na sua porta a segunda vez. O professor falou isso com ele, né? O professor falou, e aí o cavalo tá selado passando na sua porta a segunda vez. Você vai vir ou não? Aí o Frederico veio. Veio, foi mais um para tomar conta da técnica. E aí o Frederico tá com poucos meses e eu tô trabalhando loucamente. Aí eu arrumo um estagiário, que é hoje diretor administrativo comercial, que é o João Gabriel, sócio também. E João Gabriel começa a trabalhar comigo e vai começando a puxar essa parte administrativa. Ele é formado em administração, dos sócios são todos engenheiros, menos ele, que é administração, mas sabe engenharia também hoje, muito, né? E ele cuida também do financeiro da empresa. Eu tô vendo que o canal na Cote é você entrar como estagiário, né? E aí você vai dando sangue, você vai se aproximando e de repente você vira sócio, né? É isso que eu tô vendo. Esse de repente aí é anos. É suado, não é fácil. É só gente que tem assim alta performance. Sim. A gente pensa que comunga dos nossos valores, né? Nós temos valores muito fortes. E aí, nós temos 3 grandes momentos de crise. 3 grandes momentos de crise. E são crises, assim, externas, né? Mas não adianta, você não pode botar a culpa nos outros, você tem que se virar. E aí chega o primeiro. O primeiro é a crise de 2008. A crise externa de 2008. Quebra do Lehman Brothers. Lembrando que nossos clientes são B2B e são corporativos. Então, o que acontece lá fora repercute pra gente. Sim. E a gente acompanha cenários bastante, procura saber o que está acontecendo lá fora. A gente não tem controle, é lógico. As variáveis não estão no nosso controle, mas para você antever como é que vai reagir. Se vai falar que vai chover amanhã e você não vier de guarda-chuva, você está cometendo uma bobagem. Sim. Mesmo que você não controle a chuva, mas você sabia. Você sabe, então... E nessa época, a questão do fluxo de caixa que você tinha, que você bem sinalizou antes, você já tinha olhado para isso, já estava melhorando? Essa situação de 2006 é tão traumática. Traumática, eu tinha acabado de casar. Aham. As contas da lua de mel chegando, Sim, nova vida em casado e coisa e tal.
E a prioridade sempre é pagar os funcionários. Perfeito. Nós pagamos os funcionários de dia e os sócios se pagaram 5, Depois. 6 vezes, 7 vezes depois. É isso aí. Então, Essa é a realidade. Então assim, você sai eu era um seletista, todo dia 5 tá lá. Sim. E aí 5, Uma 6 outra vezes. realidade. Eu olhei a operação e falei, gente, não vai dar para pagar a gente. Nós vamos pagar os funcionários, é a prioridade. Isso fica aqui entre nós. Nós precisamos, a prioridade é sempre pagar os funcionários. E lá para frente a gente vai receber. Legal. Prioridade é pagar os funcionários, entregar o serviço com qualidade. E, como eu te falei, serviços longos, 120 dias para você desenvolver, 10, 15 para o cliente aprovar. E mais 30, 60 para receber. Para receber. Então, seu fluxo de caixa é gigantesco. Então, você vai queimando caixa. Então, a partir disso, nós desenvolvemos uma disciplina de fluxo de caixa brutal. Brutal. Nós nunca trabalhamos alavancados. A gente monitora caixa, um indicador financeiro tremendamente. E aí o que acontece? A gente começa ali no Fannie Mae e no Freddie Mac ver que a coisa não ia ficar legal. Isso nós estamos falando ali 15 de março ou 15 de fevereiro, se eu não me engano. Para chegar no 15 de setembro, se eu não me engano, que é o Lehman Brothers. Aí a gente começa a selecionar alguns tipos de contratos que nos dariam uma sobrevida. E a gente começa a formar caixa. Formar caixa. Aí esse daí já estava vendo, estava antevendo. E aí um dos sócios tem aquela Lehman Brothers em setembro. Tinha um porto em um determinado lugar do mundo que a gente ia com frequência. E esse porto a gente via filas assim de 15, 20 navios. Bruno Vante vai para esse porto no final de setembro. E o Brant, existe uma complementaridade entre os sócios, né? Um é enérgico, o outro é mais calmo, e que também é uma coisa que eu dei muita sorte, né? Eles se complementam tanto perfil técnico quanto personalidade. Então, um é enérgico, é nervoso e trabalha, e o outro é tranquilo, é calmo. Então, o Bruno Brant é o cara mais... É o diretor mais calmo que tem. Mais tranquilo, mais sensato, não é isso? Aí ele liga pra mim e fala assim, Ender, o mundo acabou. O mundo acabou. Eu falei, o que tá acontecendo? Eu cheguei na fila aqui de tal porto, assim. Eu falei, sei que você tá aí. Cara, não tem um navio na fila. Não tem um navio na fila. O telefone não tocava. Caramba, o telefone não tocava. Essa época é uma época ainda que a gente usa bastante telefone fixo. 2008. Nossa, ele passou o telefone. O telefone não tocava. Faz caixa. E aí a gente segurou quando dá ali a final da virada de março, abril de 2009, o mercado já tira a cabeça para fora. E aí essa ação que a gente tomou preventiva nos ajudou bastante a vencer isso. Cara, genial. Isso ainda me faz pensar o seguinte, que muitas vezes, tudo bem que isso era, né, 2008, 2007, 2008 ali, e eram outros momentos, e a parte da digitalização ela ainda estava numa outra fase, né, comparada com hoje aqui em 2025. Mas ainda eu acho que tem bons insights, que é o seguinte... eu vejo muitas vezes empreendedores hoje que eles são pessoas que ficam muito enfurnadas dentro só do mundo digital, sabe? Só no online, no digital. Tô vendo aqui, não, olha só, aqui tá, né? Não, o digital, olha só os indicadores e tal. Acho que assim, bacana, legal, importante. Mas esse relato que você trouxe me destaca que como é importante o que a gente chama de barriga no balcão, né? Como é importante você estar lá falando com o cliente, olhando o cliente, ou um fornecedor, né? Ou alguma coisa. Como é importante você estar lá com a visão de que você sente, sabe? Talvez... Olha que doido. Olha que doido isso, André, que você compartilhou com a gente. Qual que era o indicador? Cara, o indicador era a quantidade de navio.
sabe? Esse é um indicador totalmente da sensação, Isso sabe? É um negócio do sentimento, da sensação que você olha, você tava ali, nossa, cara, tá movimentado aqui, tá uma correria, né, tá cheio o porto, o negócio tá bombando, né? Realmente tá funcionando a economia e tal. Isso. De repente você chega e não tem mais nada. Putz, né? Falcone fala que não tinha a sola de sapato, né? a sola de sapato, exatamente. Não tinha uma planilha que mostrava quantos navios tem, não é isso. Não, era o visual. Era o visual. Ele olhou, sentiu e falou, cara, tem alguma coisa que tá acontecendo, tem alguma coisa errada. Então, como é importante isso, né? Cara, baita ensinamento, assim, isso daí eu acho que é um relato que você compartilhou que é genial, genial mesmo, de verdade. Ainder, pra gente caminhar, né, pro nosso fechamento aqui hoje, e eu compartilho com você o seguinte, a gente precisa, com certeza, continuar num próximo episódio para você conseguir compartilhar também esses outros 2 grandes momentos que você compartilhou de sinal, de atenção, de quebra, de grandes aprendizados para poder compartilhar com a nossa turma. Mas se você pudesse compartilhar agora para a nossa turma que está nos ouvindo, compartilhar um grande ensinamento que vocês tiveram dessa época, né, desse momento que os empreendedores normalmente acabam cometendo e que vocês conseguiram contornar, o que na tua opinião seria? E aproveite também, fale das redes sociais, como que toda a nossa turma pode chegar até vocês, caso eles queiram contratar ou entrar em contato e até, de alguma forma, sei lá, antever, né, um pouco dessa história. Assim, até importante, os outros 2 eventos, a gente pode tratar em outra hora, são a crise de 14 e 15, né? 11 trimestres seguidos em retração econômica. Sim, estocavento, essas coisas. E a terceira, a pandemia. E a pandemia foi difícil, difícil. Assim, dessa época, uma grande lição é o que eu falei, caixa. Caixa fluxo de caixa, se você não souber, você morre. Fluxo de caixa. E a gente tinha um domínio bom do fluxo de caixa. Voltando o confeiteiro lá, muitas vezes ele tá faturando muito, mas de repente ele não sabe que já está quebrado. Tá no buraco. Ele já está quebrado. É isso mesmo. Então o fluxo de caixa foi uma lição muito grande. Aquilo ali deu algumas lições pra gente, que a gente, em 2009 e 2010, nós fizemos. 2009, é a primeira venda nossa para o exterior. Que legal. E aí a gente vai para diversificar, não ficar só no Brasil. 2009, a primeira venda para o exterior. 2010, a gente amplia o portfólio. E aí, lá no começo, a gente mexia só com cálculo. E aí, agora a gente está mexendo só também com inspeção, com monitoramento, aquele negócio de colocar os sensores que eu te falei no início. Então, a gente abre o portfólio. A outra lição que a gente traz, nós montamos um sistema de qualidade robusto, onde a maior parte foi feita pelos sócios, porque a gente traz alguns consultores, os primeiros consultores dá errado, porque iriam burocratizar a empresa. Nós mesmos montamos esse sistema da qualidade nosso, e a partir do sistema da qualidade, a gente potencializa o nosso sistema de treinamento. A partir de potencializar nosso sistema de treinamento que tem em pé até hoje, nós estamos falando lá na década de 2010, né? 2009, 2010, a gente começa a montar o sistema de qualidade, a gente certifica em 2003. Então, isso é lição de 2008. Montamos um sistema de qualidade robusto, não burocrático, que nós mesmos fizemos. Tudo que era para burocratizar as empresas, a gente cortava. Mas, de antemão, um sistema de treinamento brutal que está em pé até hoje e é motivo dessa época. Em 2013 a gente certifica e também em 2014 também a gente é Great Place to Work, terceiro. Great Place to Work. Entrega o prêmio pra gente até o terceiro do estado, né? Acho que foi o primeiro Great Place to Work de Minas Gerais. O governador que entregou o prêmio pra gente na época. Foi uma grande vitória, né? Daí vem os valores, né? Nos momentos de crise, você tem que apegar com os seus valores. Você quer empreender,
quais os valores que você quer professar. Sim. Nós temos 5 valores. Inovação, paixão. Inovação buzina de avião, não. Não é buzina de avião que você vai reinventar a roda. Inovação é você atender... Buzina de avião. É buzina de avião. Vem da época da aeronáutica. Buzina de avião, atender ao nosso cliente, a dor do nosso cliente. Atender com eficiência operacional. Paixão, nós somos apaixonados pelo que fazemos. Eu fico falando da COT com você aqui até por 3, 4 horas aqui com a maior tranquilidade. Sim. Eu sou apaixonado pelo que eu faço e nossos colaboradores são apaixonados pelo que eles fazem. Sim. O grande propósito do Igor era que todos os nossos clientes voltassem para casa são e salvo. Imagina se algum um cliente está dentro de um prédio, de um equipamento da construção e por algum motivo ele cede, ele entra em colapso. Nossa. Isso a nossa missão é reduzir esse risco. Então a gente é apaixonado por isso. Sim. Integridade, a gente é honesto no que a gente faz. Os nossos produtos de engenharia têm que ser concisos. Sim. Tem que ser íntegros, tem que ser honestos no resultado. Colaboração. O ambiente tem que ser extremamente colaborativo. Eu conto essa história aqui para você de tudo porque eu não faço nada sozinho. Você não forma engenharia sozinho. Perfeito. Eu sei de uma matéria, eu ensino para outra pessoa, eu tenho uma dificuldade aqui, você me ajuda. Foi assim que você forjou as suas amizades com seus sócios, eu forjei também as minhas durante a evolução do curso. E por último, excelência. Nós somos extremamente exigentes no que nós fazemos. Extremamente exigentes. Porque nosso cliente vai ser cada vez mais exigente. Cada vez mais exigente. A gente compete com empresas daqui, de outros países. Nós atendemos, como eu te falei, 17 países no mundo, já atendemos. Então você compete com as mais diferentes nacionalidades. Sim. Então se você não for exigente, o produto vai sair ruim. E as outras lições, né? Vender e atender a dor do cliente. Nossas faculdades, o sistema nosso educacional muitas vezes não nos ensina a vender. Não nos ensina a vender. E aí tem esse perfil que você falou, né? O cara é comercial, lá na faculdade, coisa e tal, mas e debocha da técnica. Mas nós precisamos, e nossos vendedores são, porque o seguinte, o cliente chega com as mais diferentes dores. Sim. Uma hora eu estou no comercial, eu estou mexendo com concreto, outra hora eu estou mexendo com calor. Quer ou não, ele tem que entender, né? Tem que entender. Ele tem que começar, porque senão ele tem vai... que passar credibilidade para o cliente. Ainda mais para uma venda, para um negócio, para um requisito, para uma questão, como você disse, de segurança. De segurança estrutural. De segurança estrutural, exato. Não tem como o vendedor, nesse caso, não entender. Você tem que escutar a dor do cliente, escutar e virar e falar assim, não, peraí, esse equipamento está tendo essa vibração, está acontecendo isso, qual que é a história, coisa, então você tem que fazer igual um médico. Exatamente, perfeito. Um médico. Então tem várias lições aí que nos catapultaram, né? Eu vou para 19 anos em setembro. Professor saiu da linha de frente ali por volta de 2011, 2012. Faleceu em 2021. Depois que ele saiu, a gente continuou super amigo, né? Que legal. E aí ele passou esse legado. E a grande missão minha é levar esse legado para as próximas décadas. Genial. Isso que a gente vê, pessoal, você que está aqui nos ouvindo, quando a gente faz a fundação de uma empresa, a gente começa um negócio, a gente sempre começa ele com o coração, né? O coração, aquilo que realmente faz, aquilo que move e motiva a gente. Quando você faz isso com bastante empenho, com bastante integridade, quando é de verdade, isso passa para as outras pessoas e até relatos como o Ender está compartilhando com a gente, que ele mesmo, os sócios e os colaboradores compram para si, realmente
levar esses valores para um próximo nível, né? Levar esses valores para frente. A Ender compartilhou com a gente que agora que esses valores na empresa são valores vivos que pulsam ali dentro, as pessoas estão lá, elas estão agindo, fazendo, contribuindo de acordo com esses valores. E isso começa no D0, né? Isso começa com a história, isso começa com o coração nesse momento. A Ender, gostaria de agradecer você enormemente por ter cedido seu tempo para poder estar compartilhando um pouco dessa trajetória, né? Compartilhando um pouco desse conhecimento e também esses principais insights que muitas vezes para nós e relatando passam despercebido, mas para quem está nos ouvindo, às vezes tem uma coisinha ou outra que, puxa, gera um insight e essa é a grande diferença para poder empreender melhor. Se você não fez nenhuma anotação nesse podcast aqui agora, tem alguma coisa errada, volta lá no começo, pode colocar em vezes 1 e-mail, vezes 2 talvez, mas caneta e papel na mão, ou tablet, ou celular, o que quer que você use para anotar e para aprender, mas faz grandes anotações. Se eu pudesse destacar aqui uma das coisas que o Ender falou, assim, algumas vezes cuidar do seu fluxo de caixa, você ter pessoas que são complementares, né? Conseguir ter essa complementariedade. E por último agora, não passou despercebido, você conseguir escutar o seu cliente, né? Você estar próximo do seu cliente, porque ali você aprende demais. Então, falamos do C do coração, falamos do C do cliente e a gente partiu um pouquinho ali pro C de caixa, não é mesmo? Ender, meu muito obrigado aqui de tudo que você compartilhou aqui com a gente. E para você que está nos ouvindo, tá bom? Eu gostaria de convidar você para deixar seus comentários, deixa seu like, ativa o sininho também para você poder estar recebendo todas as notificações. E se você tem alguém que você gostaria de ver aqui nesse podcast, marca aqui embaixo que vai ser o maior prazer a gente estar entrando em contato. Tá bom? Meu muito obrigado para você que está nos ouvindo e até o nosso próximo episódio do podcast Eu Empreendedor.